tem uma reportagem aqui na página do UOL que está chamando bastante atenção, que é sobre venda de plasma humano, que avançou no Senado e coloca em xeque a doação de sangue e questiona, inclusive, a Constituição brasileira. Vamos explicar melhor essa história, a reportagem do Vanderlei Sobrinho. Uma proposta para mudar a Constituição e autorizar a comercialização de plasma humano está em discussão e já passou, de certa maneira, lá numa primeira discussão no Senado e coloca em xeque a doação de sangue no Brasil. Esse líquido amarelado feito de água, sais minerais e proteína, que é o plasma, ele representa 55% do volume sanguíneo. Depois de coletado, o sangue passa por uma centrífuga que separa o plasma para a fabricação de remédios para tratar pessoas, por exemplo, com hemofilia e outras doenças autoimunes, câncer, queimadura, entre outras. O que aconteceu? A Constituição de 1988 proibiu a venda de órgãos e de tecidos humanos, incluindo sangue e o plasma, né? Porque na década de 60, 70, as pessoas empobrecidas vendiam sangue para sobreviver. E aí, isso foi muito presente ali de discussão e acabou entrando na Constituição. Desde a decisão, cabe apenas ao Estado o processamento e a distribuição de sangue no Brasil. E agora essa exclusividade que uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional de 2022, quer acabar. Está de olho nesse mercado que dá mais ou menos 10 bilhões de reais por ano na América Latina. A proposta avançou muito rápido no Senado, pode ser votada ainda hoje na CCJ, que é a última etapa antes de ir para o plenário. E depois a PEC precisa tramitar na Câmara antes de entrar em vigor. E aí, Josias, você vê problemas nisso? Acha que isso tem que ser liberado, não tem, ou isso é um perigo? É um perigo, Fabíola, você introduz um fator mercantil num processo que deve ser baseado na disposição voluntária das pessoas. Se você mercantiliza a coleta de sangue, plasma, a doação de órgãos humanos, você submete pessoas pobres às conveniências médicas dos ricos. Imagine uma pessoa passando por necessidade, com dificuldade para comer, passando fome. A tentação, se você mercantilizar esse processo, a tentação da pessoa de vender órgãos, de doar plasma, doar sangue para obter dinheiro, é muito grande. E não convém introduzir esse fator mercadológico, mercantil, nesse mercado, que até funciona bem no Brasil. Não funciona a contento, porque todo o esforço para tentar introduzir ou elevar a captação de órgãos, eu mesmo já esclareci aqui em casa, se morrer, morreu. Por que não doar os órgãos para quem depende dessa doação para se manter vivo? Então, o que deveria haver é isso, um estímulo a que as pessoas doassem sangue, declarassem formalmente a sua intenção de doar os órgãos. Morreu, morreu. Muita gente está precisando de... houve o caso agora do Faustão, que é recente, que precisou de um coração, e esse tema da doação de órgãos voltou às manchetes e as pessoas se familiarizaram novamente com ele, né? Isso é que precisa ser feito, popularizar o assunto e estimular as pessoas a que doem, a que participem voluntariamente desse processo, e não mercantilizar. Agora, muita coisa absurda está acontecendo, como você frisou, Fabíola, no início, no Congresso Nacional. É preciso que a gente acompanhe com lupa, porque os absurdos vicejam ali, Fabíola. Nossa, fiquei impressionada com isso. Vamos que vamos. Seguir aqui a nossa pauta do dia. Ô, Josias, tem uma reportagem da Carol Brígido falando sobre a atuação de André Mendonça no julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, quando ele suspendeu o julgamento de 2 mulheres acusadas de participar dos atos antidemocráticos. O ministro André Mendonça disse que agiu com o interesse da justiça e não agiu de má fé ao pedir essa suspensão. Vamos relembrar esse voto dele? Ele pedindo essa suspensão, quando ele pede a suspensão do julgamento. Todo o contorno do que ouvimos dizer, se formos fazer uma retrospectiva dos atos, pré-8 de janeiro, ali, 6, 7, havia anunciado, vamos todos a Brasília. Primeira coisa,
Polícia Rodoviária Federal, na greve dos caminhoneiros, ministro Gilmar, que foi tentada no governo anterior, eu era ministro da Justiça, eu passei a madrugada na sede da Polícia Rodoviária Federal. A gente colocou um trechinho para a gente ilustrar, ele fazendo ali o voto dele, mas em relação a esse julgamento, esse pedido de suspensão, ele diz, abre aspas, eu não acredito que algum ministro pense que eu tenha atuado além do interesse da justiça. Somente alguém com extrema má-fé pensaria diferente, foi o que ele disse. Foi na segunda-feira que ele pediu a transferência da discussão para o plenário físico e retirou do plenário virtual as duas ações penais. Já havia maioria para condenar essas mulheres pelo 8 de janeiro, né? E aí ele pede essa suspensão. A decisão abre um precedente para que outros casos sejam levados para o plenário físico, que afetaria o andamento das ações na corte. E eles querem acelerar o julgamento desse 8 de janeiro. E a gente sabe a pressão que existe, né, em relação aos apoiadores de Bolsonaro, em relação a esses julgamentos e a condenação dessas mulheres. Como é que você analisa essa resposta dele, falando que não agiu de má fé, Josias? Fabíola, a exemplo do ministro Cássio Nunes Marques, que é o ministro gorjeta, né, 10% do Bolsonaro no Supremo, o André Mendonça acredita que não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Então, ele faz uma leitura dessa intentona bolsonarista como se acreditasse que a terra é chata. A diferença do Mendonça em relação ao Nunes Marques é que o André Mendonça ainda tenta fugir da imagem de chato bolsonarista. O Nunes Marques já entregou os pontos. O Mendonça, ele tenta, ele acha que a terra é chata, mas ele tenta passar a impressão de que ele próprio não é um chato bolsonarista. E nesse esforço para manter as aparências, ele soou terrivelmente ingênuo ao declarar por escrito, soltou ontem uma nota, declarou por escrito que não acredita que algum ministro do Supremo pense que a atuação dele seja inspirada em algo que não seja o interesse da justiça.